Olá, boa noite, meus amados amigos e minhas amadas amigas, irmãos e irmãs. Mais uma vez estou aqui nesta noite para assim louvar e agradecer ao Senhor acima de todas as coisas e bem dizer a Ele por mais um dia que Ele tem nos concedido de poder estar aqui gravando também essa mensagem de reflexão, como desde sexta-feira o Senhor tem me concedido. Que Deus possa te abençoar, te conceder uma ótima noite, cheio da presença dEle, e que o nome dEle possa ser engrandecido sobre a tua vida. Amém? Bora para mais um dia, como ontem foi um pouco meio dificultoso aqui, mas Deus seja glorificado acima de todas as coisas. Assim como estava a analisar ontem, estava até a estudar mais um pouco sobre a mensagem que tinha preparado e que Deus tinha colocado em meu coração, que a qual é o que vai ser dito agora aqui, no livro de 2 Crônicas, seu capítulo 33, a qual tem o seu versículo 12 e 13, até o seu versículo 17, só que o que me chama a atenção é no versículo 12 e 13, que diz dessa seguinte maneira: E, quando ele esteve em aflição, buscou ao Senhor seu Deus, e se humilhou grandemente diante do Deus dos seus pais, e orou a ele. Deus aceitou-lhe a petição, e ouviu a sua súplica, e o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés soube que o Senhor era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como disse, estava a analisar este versículo, esta passagem, ainda ontem, e eu devido ter uma dificuldade aqui, então consegui transmitir. Mas louvado seja o nome do Senhor, que hoje consigo agora transmitir esta mensagem para o seu coração, também para o meu coração que está aqui. Quando eu começo agora a abrir no livro de 2 Crônicas, começo a passear por dentro dela, porque sabemos que o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, elas foram escritas nos períodos em que os reis e os profetas ainda atuavam na sua cidade. E esses escribas, eles tinham uma profissão, um cargo muito minucioso, porque tinham que transmitir o que estava acontecendo, os fatos reais dentro do palácio e também fora do palácio. Só que quando eu comecei a entender e mergulhar também dentro desta mensagem do livro de 2 Crônicas, aqui vai falar sobre a passagem de Manassés, um rei que outrora impiamente, ou rei, outrora perversamente, cometeu atrocidades. Só que para você entender o contexto desta mensagem, é necessário a gente voltar no tempo aproximadamente de 698 a 642 a.C. Por que digo aproximadamente? Porque não se tem uma comprovação fixa. E assim, conforme com base nos estudos, a gente percebe que isso dá aproximação. Porque além disso, existiam outros reis que estavam nesse período, como Faraó Neco. Só que agora, para entender esse aproximadamente, quando abro no livro de Isaías, capítulo 39, do seu versículo 1 ao versículo 7, nós começamos a entender que nesse período em que Ezequias ainda estava vivo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, que era rei atual da Babilônia, ele ainda veio a visitar Ezequias para poder observar todos os fatos, todos os tesouros, todas as maravilhas que Deus tinha feito a Ezequias. E nesse período, ainda Isaías, o profeta, estava evidente e aconselhava o rei Ezequias. Só que quando você olha no versículo final do capítulo 38, em passagem para o capítulo 39, no versículo 2, versículo 1 e 2, você vai ver ali que Isaías
ele começa a dizer que quando o rei abriu as portas da sua casa para receber Merodach-Baladã, ali o Senhor lança uma profecia dizendo, até o versículo 7, você percebe que ele começa a dizer da seguinte maneira, que por causa dele ter aberto as portas, naquele período em que Ezequias estava reinando, não aconteceria, mas os filhos que viriam após ele sofreriam esse julgamento. E às vezes você pode até querer se perguntar, mas o que tem a ver Manassés? É aqui que eu entro no contexto histórico também da mensagem. Lembra que eu acabei de citar de Merodach-Baladã, o rei de Babilônia. E por causa da impiedade e da perversidade que este rei Manassés cometeu, Deus permitiu que Merodach-Baladã saísse de Babilônia e viesse a Jerusalém e o levasse. Você pode até entender que no versículo do mesmo capítulo 33, no seu versículo 11, ele vai dizer da seguinte maneira: porquanto o Senhor trouxe sobre ele os capitães do exército do rei da Síria, os quais tiraram Manassés do meio dos espinhos, e os ataram com grilhões, e os carregaram para a Babilônia. É aqui que entra a ação agora de Merodach, porque a ação de Merodach, ela é entrada em ação neste momento. Por conta que você percebe que anteriormente, como disse e repetirei, por causa deste rei ímpio, deste rei perverso, que se levantou contra Deus. E como você percebe isso, o versículo 6 e 7, ele vai dizer assim: e ele fez com que os seus filhos passassem pelo fogo no vale dos filhos de Inom. Também praticou agúrios, e usou encantamento, e usou feitiçarias, e lidou com o espírito familiar, e com feiticeiro. Ele operou muito mal aos olhos do Senhor, para provocá-lo a ira. Ele colocou uma imagem esculpida, o ídolo que ele havia feito, na casa de Deus, do qual Deus havia dito para Davi e para Salomão, o seu filho: nesta casa e em Jerusalém, a qual eu tenha escolhido, diante de todas as tribos de Israel, colocarei o meu nome para sempre. E o verso 4 já complementa: tampouco voltarei a remover o meu pé de Israel, da terra que indiquei a vossos pais, para que eles atentem a tudo que eu lhe tenho ordenado, de acordo com toda a lei, e com os estatutos e as ordenanças pelas mãos de Moisés, meu servo. Percebe-se, meus queridos irmãos e irmãs, e amigos que estão agora me acompanhando aqui por essa live. E desde já peço, siga o meu canal também lá no YouTube, qual está escrito Fabiano Luiz Davi 2.5 Oficial. E eu sei que Deus cada dia mais falará ao seu coração, porque a mesma forma que deixo aqui, também deixo disponível lá no canal, para que Deus possa falar continuamente. Talvez você que tem alguém que precise ouvir uma palavra, seja de conforto, edificação e consolação e exortação, porque os períodos em que estamos vivendo atualmente, não falo por meio de politicagem, porque aqui eu não envolvo muito a política. A questão mais é uma reflexão, de você entender como que anda o mundo hoje em dia. Mas enfim, quando falamos agora sobre esta passagem, nós vimos que a promessa de Deus ainda estava de pé em relação a Jerusalém, em relação à tribo de Judá. Só que quero deixar duas partes para você aqui, para você entender. Porque quando eu falo sobre os pecados de Manassés, e é o que nós acabamos de ver aqui, esse rei outrora, ele
cometeu esses pecados, se afastou e ainda levando junto consigo o povo de Israel ao declínio. E aqui também abre um parênteses. E nós percebemos nos dias atuais o que está acontecendo. Quantos dos povos estão indo à decadência por se afastarem da presença de Deus. Às vezes estão sendo levados cativos, seja na alma, seja no espírito, seja no seu psicológico, ou enfim. Eu não sei a situação que às vezes muitas vidas se encontram cativas. Mas eu sei de uma coisa, e aqui já fecho meus parênteses, que o Deus de Israel, ele se levanta em favor daqueles que clamam. Porque enquanto nós dobramos o joelho, enquanto nós nos encurvamos diante de Deus, e aqui é o tema central da mensagem, de reflexão para a sua vida, a aflição, a humilhação e a oração são a base, a conversão a Deus. Repito novamente, a aflição, a humilhação e a oração são a base da conversão a Deus. E aqui que o texto vai dizer que Deus permitiu que este rei de Babilônia viesse invadir Jerusalém e levar cativo. Deus permitiu que este rei ímpio fosse para que ele reconhecesse todos os seus pecados, tudo aquilo que ele tem cometido, que tem afastado diante de Deus, para que Deus pudesse ser glorificado. E por que eu falo sobre essa questão? Porque é o que nós estamos cada vez mais vivenciando. Quantos servos do Senhor atualmente estão se afastando dos caminhos de Deus, se entregando aos desejos da carne, se entregando às concupiscências e abrindo o seu espaço para tudo aquilo que agrade a carne. Só que também Deus permite com tudo isso acontecer para que desperte algo dentro de nós. Domingo agora estive no discipulado junto com os nossos amados irmãos ali do ministério Nascido para Vencer, qual o grande professor Eduardo Santos, nosso pastor, ele citou algo muito interessante e aquilo me fez refletir. Quando nós falamos sobre a aproximação, e Jesus escolheu 3 de seus discípulos para ser mais íntimo. E eu comecei a pensar, e junto com o Espírito Santo, ele me trouxe estas seguintes palavras. Quando nós temos uma aproximação, nós despertamos esse desejo. Por que digo isso? Porque quando não se há uma aproximação para com Deus, seu desejo fica intacto. Quando não se há uma aproximação para perto de Deus, seu desejo ele se torna um pouco congelante, uma linguagem figurativa falando. E quando você começa a se aproximar, você começa a ter mais vontade de orar, você começa a ter mais vontade de buscar a presença de Deus, você começa a ter a sensibilidade, a flexibilidade também do Espírito Santo sobre a sua vida. E é por isso que Deus me permite nesta noite a dizer a você, meu querido irmão e minha querida irmã, não permita que a aflição e a humilhação possa despertar cada vez mais a oração em você para se converter a Deus. Não digo conversão como nós aprendemos, a conversão de confessar somente a Deus, dizer que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador da sua vida. Não, não é isso que eu estou a dizer. A conversão que eu também estou a dizer é o quebrantamento do coração. É onde que o Espírito se entrega totalmente a Deus. E o que Deus me faz dizer a você é: não permita com que a mesma história se repita na sua vida que aconteceu com Manassés. Manassés permitiu ser levado cativo para que lá na Babilônia ele reconhecesse o erro, para que na Babilônia ele se arrependesse. Figuradamente nós aprendemos que Babilônia é o mundo hoje em dia. O Egito é o mundo.
os pagãos que estão à nossa volta é o mundo e todos os seus costumes que são expressos na sociedade, são expressos até mesmo no nosso âmbito de amizade, seja qual a parte que você tem convivido. Só que Deus, ele te dá um alerta. Além de ser uma mensagem, reflexão, Deus te faz chamar a atenção. Não permita que esta aflição do mundo e a humilhação que o adversário da nossa alma vem nos oprimir, te desperte o interesse de voltar a orar a Deus, de voltar a buscar a Deus. Não, não permita isso, meu querido e amado irmão e irmã. Mas ore. E uma coisa que eu tenho aprendido durante esse dia é: não ore até você sentir. Ore, busque, mesmo sem você sentir. Porque lembra no começo que eu disse, é a aproximação que vai despertar o desejo que está em seu coração para aproximar mais a Deus. E como nós vimos que depois, e aqui eu já começo a finalizar, nós vimos que após a retomada dele, o arrependimento de Manassés, filho de um grande monarca daquele tempo, aonde que Deus operou milagrosamente, com apenas um anjo, matou 185.000 soldados do rei da Assíria. E é o mesmo que esse rei ouviu os relatos através de seu pai. E quem sabe até ele mesmo viu esse milagre ocorrido. O que Deus quer te dizer nesta mensagem de reflexão é: não permita que a aflição da sua alma ou das circunstâncias da sua vida venha te trazer a humilhação, para que desperte o desejo da oração para você se aproximar a Deus ou te converter a Deus. Que Deus possa te abençoar nesta noite. E aqui eu deixo mais uma vez. Siga também nas páginas lá do YouTube, a qual estarei deixando na descrição. Que Deus possa te abençoar grandemente e que a graça de Deus esteja contigo. Shalom. Até o próximo vídeo.